e eu tive essa oportunidade que eu não acho que é uma perca de tempo. Alguns até reclamavam, começa logo esse jogo, mas eu não abro mão, nunca abri mão de fazer o fair play antes de cada partida. Com certeza, isso é muito importante dentro do esporte. Nunca fazer o fair play antes de cada partida. Só que o fair play, o que eu faço não é só eles ir lá apertar a mão do outro, eu tenho que trovar um pouquinho, né? Claro. E aí eu pude colocar para eles, né? Eles colocavam a faixa, né? Eu mandei fazer uma faixa, eles ouviam, né? E eu expliquei para eles, explicava para eles em relação à importância de denunciar, né? As idades, né? Muita gente acha que uma menina com 12, 13 anos, né? Não, tudo tem limite, né? Claro. Então a lei determina bem clara. 13 anos de idade, se o namorado, digamos, suposto namorado é 5 anos mais velhos, é estupro de vulnerável. Idade de consentimento, né, que eles chamam. Não tem como. E aí eu pude explicar para eles, né, o funcionamento de tudo, da legislação, para eles, inclusive, ficarem alertas, né, quem tem filhos também. E fiz isso em todas as partidas, assim, que eu pude, para não se repetir depois, né. Claro. E foi bem aceito. O pessoal gostou, foi bem aceito. Então, é o lado social do esporte de várzea, né. Eu gosto de separar, tá, o profissional, o amador e a várzea. Tem muita gente que diz que não tem várzea, é amador. Não. A gente tem separado, sim. O profissional, a gente conhece, né, os milhões. O amador já é também bem diferente, né, o esporte amador, digamos que já o pessoal também cobra para jogar, e tem outros campeonatos maiores. E eu já falo na várzea, porque a várzea eu já entendo como uma coisa mais bairrista, né, dentro da cidade mesmo, dentro do próprio município, que eu gosto de fazer com clubes dentro do município. Sim. Até eu entrar como presidente, ela fazia tipo equipes, né? Ah, tem tanto Força Livre, tu quer entrar nisso, naquilo. Eu digo, não, vamos resgatar os clubes e sua história, né? Então, se trabalhou até então com clubes, ou seja, tu tem que colocar as categorias que está sendo proposta, que as 3 são obrigatórias, né? Daí é o veterano, Força Livre e o Sub-20. Essas 3, o clube é obrigatório colocar. E o xodó seriam as categorias de base, né? Deu pegar bastante, colocar a situação para eles, a importância, né, de se trabalhar com criança e adolescente. E dos 8, eu tenho 3 que efetivamente trabalham com criança e adolescente, que é o Jardim Figueira, o Flamengo, né, e agora o Estrela também. Então, para mim foi uma vitória, né? Melhor do que nada. Eu gostaria que todos pudessem, né, ter esse olhar, essa visão, mas a gente não consegue agradar todo mundo, todos, né? Então, como é que tu vai convencer todo mundo? Como é essa situação, assim, o público? Por exemplo, hoje você tem time de futebol, tá? É presidente da LEF. Então, como esses jovens chegam até lá para jogar, para fazer parte do clube, do time? É feita uma peneira, como a gente vê nos outros clubes? É feita uma pré-seleção? Ou eles entram? Como é feito isso? Não, isso não é... Isso não é pela LEF, tá? Sim. A LEF, ela é a organizadora do evento, né? E organizadora e fiscalizadora, né? Sim. E os clubes, sim, eles que vão atrás dos seus boleiros, assim, os né? jogadores. Então, jogadores de tudo que é lugar, que eles trazem também, da cidade, né? E eu fiz até um campeonatinho de categorias de base, né? Da Copinha Pé de Moleque, né, que eu peguei alguns da escolinhas da Lecaba, que é a Liga de Categorias de Base de Esteio, né, da Lecaba, para fazer o campo. Alguns até me cobram hoje, mas a gente cai sempre naquela questão financeira, né? Quem dera a gente tivesse bastante dinheiro para fazer tudo que é estrutura financeira, exatamente. E a questão de uniforme, assim, os uniformes dos atletas, não teria alguma empresa, já buscaram empresas para tentar patrocinar alguma coisa, colocar o nome nos uniformes? Olha, é bem complicado, tá? Bem complicado para eles, né, através de empresa, até porque tem esses projetos a nível federal, tem esse de incentivo, né? Sim. Tinha antes a Fundergs, né? O próprio ProEsport, né? Então as empresas... Inclusive o ProEsport está para abrir agora, entre mês de agosto e setembro, né? Mas está complicado, né? O ano passado... para entidades já não teve, né, edital. E estou vendo que esse ano não vai ter de novo, né? Então, está bem complicado. Mas eu estou esperançosa, tá? Claro. Eu estou esperançosa
Porque eu fui na final da Copa dos Campeões, tá? Eu fui na final da Copa dos Campeões. Que foi uma loucura, né? Olha, a quantidade de pessoas e o que envolveu, as pessoas que envolveram esse evento, diz que eu não pude estar lá, mas diz que foi assim, fenomenal. Não tinha onde tu parar, né? Tinha gente sentada no chão ali na frente da rede para poder. Tu acha que Esteio hoje é uma referência dentro do futsal? Em função da Copa dos Campeões, sim. Sim. Com certeza. Porque hoje a Copa dos Campeões ela é, sim, o maior evento de futsal do Estado. Do Estado. Isso é certo, com certeza. Né? E vem equipes de tudo que é lugar. De todo o Estado, né? Esse ano a gente teve 10 de Esteio, né? Muitos, né? Muito bom isso. E outra coisa, o Flamengo foi para a final, né? Foi para a final, né? Então, uma situação... no veterano, o Trianon foi para a final. Então, tinha 2 times da cidade. Tu vê a evolução. Então, é uma das justificativas do porquê que lotou daquele jeito, né? E, se não me engano, tiveram alguns... Eu passei por lá, estava indo a caminho de Canoas e tinha um ônibus do Grêmio lá. Teve jogadores do Grêmio? É que eles fizeram uma preliminar antes, né? E eu não estava lá para ver. Eles fizeram uma preliminar antes do pessoal da prefeitura com... Alguns jogadores? Amigos do Paulo Brito. Amigos do Paulo Brito. Mas tinha lá um camarotezinho lá para o Grêmio, um para o Inter, que eu contesto aquilo ali. Tinha meia dúzia de pessoas lá dentro. E um monte de gente que queria entrar e não pôde entrar. Teve um certo momento que a segurança ali, né, teve que fechar os portões. Fechar, né? Em função da superlotação, né? Então aquilo lá tomou muito espaço, né, das pessoas. Tinha medo de gato pingar lá dentro. Então isso aí já contesto. Já não gostei muito, até porque eu fui uma que fiquei em pé o tempo inteiro lá. Não tinha onde parar, né? Nem fiquei até o fim, tá? Porque eu estava com meu piá de 11 anos. Sim. Eu vi aquilo muito superlotado. Né? E eu gosto muito da questão da prevenção, né? Estou no esporte, né? Com certeza. E eu me mandei embora. Eu digo, não, metade do segundo tempo lá da final do Flamengo, eu lembro que ele foi contra a Campina, eu fui embora, peguei o menino e fui embora, né? Eu digo, não, vamos para casa, né? Porque prevenir é melhor do que remediar, como já dizia minha velha lá e diz ainda. Mas voltando na Copa dos Campeões, que eu queria falar para ti, que é uma esperança que dá pra gente, para ti também, que é do boxe, né? Claro. E para todos os outros que amam o esporte, que acreditam no esporte como prevenção, né? Para todos os tipos de males, né? Principalmente com crianças e adolescentes. Claro. A gente que trabalha com essa faixa etária de jovens e adolescentes, a gente sabe como é. Em maio eu fiz o Nocaute às Drogas ali no ginásio municipal, que foi um evento que reuniu 14 municípios, né? 14 equipes de municípios diferentes dentro do Esteio. Então foi um evento, a gente conseguiu colocar 500, mais ou menos 450, 500 pessoas, né? E eu acho que foi bem legal pela estrutura, pelo que ofereceu. Tivemos uma palestra lá também, e inclusive algumas pessoas falaram, esteve o prefeito lá presente, e algumas autoridades, secretário de esporte, diretor. Pois é nesse menino que eu quero falar, no prefeito. Ai. Então eu acho que foi muito legal. Eu já tinha feito o evento ano passado, só que deu mais pessoas, deu quase 1.000 pessoas ano passado. E agora a gente pretende no final do ano fazer um outro evento também em outubro, né? Talvez, quem sabe, o Campeonato Gaúcho, a final aqui em Esteio, como a gente fez ano passado. E que foi muito interessante porque na final a gente classifica os atletas que vão para o Brasileiro. E esse ano, se não me engano, vai ser ou no Amazonas, em Manaus, ou no Mato Grosso do Sul. Então, para a gente ir para lá, vamos supor que eu classifique 3, 4 atletas, né, que são 11 categorias no juvenil e no adulto, e a gente classifique e a gente tem que correr atrás das passagens também, né? Que já é outra coisa bem difícil também da gente tá conseguindo, né? E a passagem para lá é muito cara, né? O ano passado a gente classificou 3, e inclusive o campeonato foi na Bahia, né, em Salvador, e a gente não conseguiu mandar os 3. Infelizmente, eu só consegui mandar 2 atletas. Tive que fazer uma escolha, né? Os 2 atletas foram medalha de bronze lá, estão ganhando Bolsa Atleta, hoje o governo federal. Mas, infelizmente, um atleta meu teve que ficar porque a gente não conseguiu a passagem no ano passado. Então, é frustrante, porque daí o atleta acabou parando também, o William Covolo, atleta nosso, categoria 64 quilos, juvenil. E o menino acabou parando, né? Se desanimou um pouco, enfim. Imagina tu classificado, ser campeão gaúcho. E já é difícil, porque olha quantas equipes existem no Rio Grande do Sul. Cada município tem em torno de 2, 3, 4 equipes,
né? Aqui, por exemplo, em Canoas, ali, a gente tem 4 equipes. Porto Alegre, 5. Em Tramandaí tem 3 equipes. Então, tu conseguir classificar um atleta desse, ser campeão gaúcho, para ir para o brasileiro disputar uma bolsa atleta, que hoje o custo dela é R$ 925 por mês durante um ano. Então, para um menino ali, 17, 18 anos, está ganhando esse valor, para ele é muito bom, porque ele não vai precisar trabalhar, ele vai estudar e treinar, entendeu? Então a gente sabe, tu que é do esporte também sabe que o rendimento do atleta é bem diferente daquele que trabalha o dia todo, já chega cansado para treinar, às vezes não está estudando, porque não tem como estudar. Então, uma coisa que a gente sempre frisa, estude, né? Treine e estude, porque às vezes tu pode não se tornar um atleta, mas tu tem que ter um futuro garantido, né? Isso é o que eu sempre friso para meus atletas. Tá, vocês são bons, né, ganham um bom atleta, mas vocês têm que estudar. Né? A gente sabe que sem o estudo eles não chegam a lugar nenhum, até para depois que se torne um atleta profissional e saiba administrar, né, financeiramente o que ele ganhar. Então eu acho que isso é frustrante, tu classificar e tu não poder mandar um atleta. Com certeza. Mas voltando ao menino, o nosso prefeito, né, é um orgulho pra gente, né, ter um prefeito jovem, né? Claro. Tem que ser orgulho pra gente. Nada como a juventude, né? A gente acredita. Para renovar. Não é só renovar, a gente acredita na força de vontade, né? Na disposição. Exatamente. No trabalho. Né? De querer mudar, de querer fazer diferente. E foi no discurso dele, na Copa dos Campeões, uma frase que ele falou para todas aquelas pessoas que estavam lá, não ouviram se não quiseram, mas eu ouvi. Que Esteio não vai ser apenas a cidade do trabalho e do progresso, mas quem sabe então Esteio vai ser a cidade do trabalho, do progresso e de todos os esportes. Exatamente. A gente que é do esporte, isso para mim já foi uma grande coisa ouvir isso dele, entende? Eu acho que existe espaço para todos os esportes. O que a gente às vezes fica um pouco triste e um pouco decepcionado é que alguns profissionais, não sei se dá para chamar de profissionais, que fazem uso disso para se beneficiar, entendeu? Então a gente sabe, como tu, como eu, outras pessoas do esporte que fazem um trabalho sério, dedicado, com responsabilidade, para que dê certo. E a gente vê alguns profissionais aí que não fazem corretamente, não fazem do nosso jeito, com a transparência que a gente faz. E isso entristece um pouco, porque acaba queimando o filme, né? De alguns esportes. Mas eu acho que isso tem tempo de vida útil, digamos, né? Claro. Não tem como se perpetuar. Não tem como se perpetuar. E eu acredito. Eu continuo sempre acreditando, eu continuo sempre apostando. Eu não sou de desistir fácil para nada. Claro. Né? Eu estou com 57 anos, eu vou fazer 58 agora, dia 22 de agosto. Está nova ainda. Mês agora. E eu continuo acreditando, sabe? Eu continuo achando que pode dar certo. E sempre fui adepta do esporte. A minha família toda é do esporte. Né? Fui criada em beira de campo. Aquele campo da Lançu ali, meu pai jogava bola, a gente foi criada naquele campo. E não só a questão do futebol, porque eu falo muito futebol, porque eu amo mesmo futebol, é o esporte né? Independente do meu time estar na Série B, né? eu amo futebol. Eu amo e gosto de todo o esporte, né? É handebol, é basquete, é vôlei. Gosto mesmo. Tênis, o que vier. Tem lutas? Não. Não? Não. Por quê? Eu vou ser bem sincera contigo, tá? O boxe até é um tanto diferente, mas MMA, e eu não consigo entender uma pessoa ganhar o que ganho, né? Sentirem prazer em demolir com o companheiro. O MMA eu acho ele complicado com o MMA. Eu acho o MMA muito pesado. Muito agressivo, muito né? Muito agressivo. É que, por exemplo, o boxe, ele usa uma luva muito maior. E o boxe não deixa ninguém defeituoso, né? Pode ocorrer, né? Um acidente, isso aí. A gente está até descendo da cama, a gente pode, né? Mas não é uma sofrer prática, um acidente. Entende? Não é uma prática, né? Mas a gente mata leão e tá louco. Mas hoje o boxe, né? Ele é um esporte olímpico, né? Assim como o futebol. E eu acho que ele se manteve dentro das Olimpíadas, porque eu acho que é um esporte que não oferece tanto risco,
a saúde e a integridade física do atleta, né? Eu acredito. Mas uma coisa assim que tem bastante regras, né? Tem. Uma coisa que mudou, né, das Olimpíadas, até em Londres já mudou isso. Quando teve as Olimpíadas em Londres, a AIBA, que é a Associação Mundial de Boxe, ela baniu o capacete na categoria elite, que é a categoria adulto, acima de 19 anos. Então hoje o boxe adulto não usa capacete mais, né? Nas Olimpíadas, não sei se tu chegou a ver, eles usavam capacete. Então, de Londres para cá, a AIBA tirou o capacete, em função de que não havia o nocaute, né? Porque o capacete ele protegia mais a cabeça, né? Então, eles acharam até que, por uma certa dificuldade de visão também, de tu enxergar muito mais frontal do que sem o capacete, então foi banido. Então eu acho que também ficou um pouco mais perigoso, digamos assim. Não que venha causar algum dano, pode vir causar, né? Futuramente, a gente sabe disso. Mas eu acho que o capacete não deveria ser banido. Minha opinião profissional. Mas nas categorias cadete, juvenil e feminino é mantido o capacete. Continua. Inclusive nossos campeonatos aqui, regionais, brasileiro, estadual, todos são sem uso do capacete na categoria adulto, que é a partir de 19 anos. Porque hoje o menino que tem 18 anos, ele ainda está na categoria juvenil, que é 17 e 18. Mas com 18 anos, ele pode lutar tanto no adulto quanto no juvenil. Por exemplo, se ele chegar num campeonato e não tiver a luta no juvenil para ele, um adversário para ele, ele pode optar por jogar no adulto. Por lutar no adulto. É permitido, né? Obrigado pela aula. Mas enfim, são coisas que a gente, né, tem a questão mais pessoal, assim, eu acho, minha opinião pessoal, que o capacete deveria ser mantido, né? Mas não é a gente que decide. Não, mas a questão do MMA tem gente que gosta, fazer o quê, né? Claro, sim. Mas eu até às vezes olho quando é o José Aldo, né? Ah, tu é fã dele? Eu sou fã do José Aldo. A história dele, né? A história eu vi o filme então, dele. Tem um algo a mais por trás ali, né? Então eu sou muito fãzão. É uma história de superação dele. É uma história de superação. Tudo que ele passou, as dificuldades, ele nunca desistiu. E o trabalho que está fazendo agora, aqueles dois irmãos grandalhão lá, que passou agora, não sei se foi no Fantástico que passou. O Minotauro? O Minotauro, uma favela no Rio. Não, na novela. Na novela, isso. Eu ainda tenho tempo para olhar a novela. Eu também, de vez em quando eu assisto. Eu bem noveleiro, né? Bom, vamos prosseguir aí a entrevista, está muito boa, né? A conversa quando flui é porque a entrevista está boa. E olha que eu nem gosto de falar. Bom, aqui algumas metas assim que tu tinha me colocado, me passou. Incentivar os clubes de futebol de campo a priorizarem as categorias de base, criança e adolescente. Uma coisa que tu já tinha falado anteriormente, né? Então, tu acredita nessa categoria? Tu acha que é importante? Muito importante, muito importante. Tu mesmo agora estava falando que hoje eu acho que o nosso maior assombro, eu acho que o nosso maior problema hoje, que mais torturam as famílias hoje, é a questão da drogadição, né? A questão da droga. A coisa tão fácil, né? Tão fácil. Que se é preferível tu ter uma criança lá que está disputando um esporte, porque na hora que ela disputa um esporte, ela vai aprender muitos valores, né? Com certeza. Ela vai ter que aprender a cuidar do seu próprio corpo, né? Da alimentação. Da sua alimentação. Da sua rotina de vida. Exato, sua rotina de vida. Vai ter que dormir cedo, acordar cedo. Respeitar hierarquia, respeitar os mais velhos. Os limites, né? Vai ter limites. Trabalho em equipe, autoestima. Então, vai trabalhar fatores que, se não são trabalhados, é uma porta aberta para o caminho da droga. Exatamente. Né? Que eu não gosto muito de falar em droga, pode ver que eu não tenho nada relacionado à droga em si. Sim. Até quando fazia aquelas propagandas que botavam no carro, eu sempre fui contra. Sim. Diga não ao crack, drogas não. Eu digo, tá fazendo propaganda. Então, está dando visibilidade, né? Exato, então eu prefiro fazer a ação sem tocar no qual é o objetivo daquela ação. É como aquele ditado, né, que algumas pessoas falam, que se a droga fosse ruim, eles não usavam, né? Então, para eles, para quem usa, quem é usuário, a droga é boa, né? Ela faz bem, mas tem que trazer a consciência dos malefícios que ela vai trazer para ti e para a tua família, né? Para as pessoas que estão à tua volta.
né? Que às vezes pode ser um caminho sem volta, né? A gente sabe que a gente que faz esse trabalho dentro do esporte, e eu faço muito com os meus alunos lá, é a prevenção, né? A prevenção. Eu acho que a prevenção é muito mais importante do que quando tu já pega a criança ou adolescente na situação que ele já é usuário. Mas eu vejo o esporte em si como um trabalho de prevenção, né? Claro. Então, eu entendo, só voltando a Esteio, né? Esteio é uma cidade tão pequenina, né? Uma cidade que crescer para onde? Para cima. Verdade. Né? Não tem como ter um parque industrial, não tem espaço para ter um parque industrial. Sempre foi chamada de cidade dormitório. Né? O próprio comércio, o pessoal bota e fecha. Ah, Esteio não dá nada, mas a região, Porto Alegre está aqui do ladinho. Né? Canoas. Vizinhos, né? Vizinhos. Então, quer dizer, Esteio vai ser o quê? Cidade de todos os esportes, então, que seja, né? Claro. Que seja a cidade de todos os esportes. Só que para isso precisa investimento efetivo, claro. E pesado. Porque enquanto tu está trabalhando com a questão da prevenção através do esporte, ou de outros meios também, da cultura, né? Menos tu vai precisar estar investindo dentro do hospital, em posto de saúde, né? Porque as pessoas não vão estar necessitando tanto, né, de tratar a doença. Porque elas já vão estar tratando o corpo e a alma antes, né? Exatamente. Eu sempre pensei assim. Eu penso dessa forma também. Sempre. Eu acho que a prevenção é a forma mais fácil. Porque a pessoa cuidando do corpo, ela vai ter menos, digamos assim, ela vai ir menos ao posto de saúde. Ela vai menos consultar o médico, vai tomar menos medicamento. E nós temos tudo na mão hoje, né? Temos. Um prefeito jovem e podemos sim ser a cidade de todos os esportes. Claro. Alguma coisa Esteio tem que ser, né? Com certeza. E da indústria não é. Não tem como. Do comércio, muito menos. Né? Vão me matar quando eu sair daqui. Me diz uma coisa, Elisete. O que tu acha da construção de um centro olímpico dentro de Esteio? Seria onde? Não. É um sonho. Aéreo? É um sonho meu. Pessoal. Um centro olímpico. Um local onde a gente tivesse um ou dois ginásios para ter lutas olímpicas como boxe, judô, taekwondo, luta greco-romana, luta olímpica. A gente ter uma quadra de tênis, a gente ter uma quadra de futebol. Né? A gente tem um campo de futebol. Só se nós mandássemos o governo do estado picar a mula do Esteio, do Parque de Exposição e utilizar aquele espaço. A gente tem um espaço para ginástica olímpica, ginástica rítmica. Tá, mas aí eu te pergunto o básico. O projeto em si, excelente, todo mundo vai querer, todo mundo vai apoiar, mas aí eu pergunto para ti assim, ó, dentro da cidade, onde poderia ser feito isso? Onde a gente tem espaço para fazer isso? Entende? Verdade. Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro esse ponto é o esse. maior problema, talvez seria, né? O investimento, quem sabe, para construir através do governo federal algum programa, algum projeto. Não é o construir, menino, é a área. Onde é que está essa área? A área para construir. Primeira coisa, tu teria que localizar essa área, né? Mas será que não seria de se fazer um estudo e, quem sabe, então, a probabilidade de construir um centro olímpico? A gente tem o CAIC lá, que é um espaço muito grande com aquele ginásio que está abandonado. Não, para fazer tudo isso que tu está falando, não mesmo, claro que não. Mas lá caberia 2 ginásios. Não cabe mais, lá tem um ginásio. Tem mais o centro de convivência. Que é o centro de convivência. Poderia fazer, quem sabe, parte. E tem a casa gigante das pombas lá, não é um ginásio mais. Mas aquilo ali pode dar um jeito, né? Quem sabe. É estadual ali. E sei lá, eu acho que talvez o Estado cederia, quem sabe, né? O espaço para se construir. Eu acho que toda ideia válida tem que ir atrás, né? Claro. Tem que ir atrás, tem que correr. Daqui a pouco a gente pode começar com um centro olímpico menor, de repente. E nem me falem em governo do Estado, tá? Tem a situação daquele campo do Premem, né? Ocioso. Que baita tiraram espaço. Tiraram Novo Horizonte dali. Agora tu falou que tiraram baita Novo Horizonte dali. Aí a Liga foi atrás. E a Prefeitura também. Isso já em 2015, que eu comecei a ir atrás, fiz projeto, tudo, fui lá, sentei na frente daquele povo lá na Secretaria de Educação, para pegar para a Liga aquilo ali. Que aí eles é através de cedência, né? Sim. Eles te cedem por 1 ano
e depois vão te renovando, É um né? campo muito bom. Eu lembro quando eu estudei no Premier, eu joguei futebol. E agora, desde o ano passado, tá na época do Mazzaropi como diretor de esportes, e agora vem para a prefeitura, vai vir para a prefeitura, eu digo, ótimo, né? Que venha para a prefeitura, mas tem que vir. Alguém do Seja futebol. para a liga, para a prefeitura, para quem for, né? Mas é uma área que está ociosa e não seria necessariamente usada só pela liga de campo ou pela liga de categorias de base, pela própria escola. Sim, poderia ter a contrapartida, né, do Pela espaço, própria escola. e a própria escola utilizar os espaços ali para praticar esportes, digamos, até olímpicos, né, quem sabe? Dá para fazer muita coisa ali. Agora tu me deu uma grande ideia, né, o campo do Premier, que hoje é enorme aquele campo e está parado, está no meio da grama. A grama está quase 1 metro de altura, se não tiver 1 metro. Ali a gente tem um espaço enorme, né? Mas quem sabe aí fazer um projeto, né, apresentar e captar verba para fazer isso. Mas é um sonho, né? Mas se a gente não correr atrás, né? Daí fica não acontece. Só sonho mesmo. Bom, Elisete, a gente tem 15 minutos ainda e eu vou ter que correr com as perguntas, que eu tenho 12 perguntas para te fazer em 15 minutos. O que tu acha? Imagina se eu falasse demais. Não, claro, algumas aqui provavelmente tu já respondeu. Sim, né? Tá. A gente vai tentar aqui, por eliminação, pegar as perguntas um pouquinho mais difíceis aqui. Né? Quem é a LEF? Quem a LEF beneficia dentro do município? Os clubes né? filiados. Os clubes filiados, né? O que o futebol de base de esteio proporciona no estado? Qual é o impacto que tem o nosso futebol aqui de esteio, dentro do Rio Grande do Sul? Dentro do Rio Grande do Sul, o que eu posso falar para ti, né, a questão das bases, seria alguns atletas, né, clubes que visualizam os meninos, né. Inclusive tem muitos atletas de esteio que já jogaram em Grêmio, Inter. Sim, né? sim, e jogam fora também. O próprio Jardim Figueira, o Cristiano, mesmo no campo aberto, lá no Figueira, mesmo enchendo d'água, trouxe escolinhas e trouxe clubes, né, como o Aimoré, o Caxias, trouxe o Cerâmica, que está desativado agora, né? Cerâmica para fazer amistoso, daí eles gostam dos meninos e tentam levar os meninos. Né? As próprias escolinhas de categorias de base, que daí da outra liga, né? Sim. Também tem meninos que já vão jogar para tudo que é canto aí. Vão fazer teste. Hoje para a LEF, existe algum patrocínio? Ou não existe nenhum tipo de patrocínio? Não, a LEF trabalha exclusivamente com verba pública, né? Com verba pública e na administração dos eventos. Sim. Especificamente Então hoje isso. não existe uma empresa ou um empresário que patrocine, nem uniforme. Não, nada. É triste, né? A gente vê que tu faz um baita trabalho aí com esses adolescentes e jovens e não tem uma empresa aí para olhar e patrocinar, nem que seja uniforme para esses atletas, né? Que hoje, se tu for fazer uniforme, não sei quanto gastaria para fazer o uniforme do time inteiro. Depende, então, de uns R$2.000. R$2.000. Não é muito para uma empresa, né? Uma empresa de médio porte aí, quem sabe. Mas, enfim, né? Tudo é luta, né? Tudo é luta. Quais os títulos conquistados pela Liga? A Liga só em Três Coroas, né? Que ficou com o terceiro lugar com a categoria Sub-13, que quem levou foi o Nilson, e o Michael e Nilson, a Preta. Grande Nilson. Uhum. Outro amante do futebol, né? Eles que montaram a seleção Sub-13. Interessante, hein? Saber disso. O que é o CMD e para que ele existe? Tá. Conselho Municipal de Desportos. Tá? É um conselho deliberativo, né, que gerencia verbas. Sim. Mesmo essas verbas sendo uma verba que não é um fundo, né, vinculado. Assim, como é que a gente fala? Tá lá se o prefeito quer. Se o prefeito acha entender que tem que botar em outro lugar, ele pode fazer. Sim. Verba livre. Digamos que é uma verba destinada para o esporte. Verba livre. É isso? O valor hoje é de R$205 mil. Anual. Sim, claro. É uma verba que está ali de R$205 mil, né? Que vai ser dividida? Não é bem dividida, tá? Não é questão de dividida, tanto que ainda tem verba lá ainda. Acredito que tem alguma coisa ainda. Mas aí tu apresenta os projetos, né? Sim. As ligas, né? O CMD é formado através de ligas. Né? Tem lá a CDL, tem outros, mas não participaram mais, já perderam até a vez de participar, né? Sim. Porque também tem suas regras dentro do CMD. Hoje eu sou secretária do CMD,
O Dayan é o presidente, né? Sim. E o Paulo da Cores é o vice-presidente. O Dayan é da Lefume, né? Da Liga de Botão. Eu conheço ele. Da Liga de Botão. O Paulo também. O Paulo da Cores também. São todos batalhadores, querendo ou não, sabe? Claro. Não tem que falar de ninguém, né? E aí é assim que funciona. Tu apresenta lá um projeto, como esse ano, por exemplo, o CMD deu uma inovada, né? Que liberou 15 mil reais para a LEF, né? A LEFS, que é a Liga de Futsal, né? Para pagar metade da inscrição para os times de esteio participar da Copa dos Campeões. Muito interessante isso. Eu acho ótimo, eu até acho que se pudesse pagar integral, sabe, eu acho que seria válido legal, também. Né? Pela grandiosidade mais, né? do evento, Claro. seria válido pagar integral o valor da inscrição, né? Para o pessoal da cidade participar. Então, teve meninos que jamais imaginaram que iam jogar uma Copa dos Campeões e estavam jogando. Imagina. E foram jogar. Então, quer dizer, eu acho que isso é válido, Claro. dentro do CMD. Né? Quais modalidades são beneficiadas pelo CMD? O campo. Esportivas. Sim, as ligas que tem, ó, Liga de Campo, Liga das categorias de base, né, a Lefume, que é a Liga do Futebol de Botão, a Cores, que é dos corredores, do skate, né? Didi. É o Didi, que é Conheço. a USE, né? Aham. A União dos Skatistas de Esteio, a USE, qual é a outra que a gente tem? A bocha. A bocha, o seu Eli, com a bocha, os campeonatos de bocha. Sabe que, na verdade, beneficia tudo que é tipo de idade, né? Claro. Com essas ligas. Não tem Mas faixa a etária. Lefos, que é a futsal, né? Que ele está com agora a Copa Bronze e depois vem a prata, depois a ouro, né? Então, eu só critico, né? Como eu estou sempre criticando. Eu não dou bola de ser criticada, tá? Claro, eu com não certeza. dou bola, pode me criticar à vontade, eu não tenho problemas com isso, né? Não tenho mesmo, porque eu critico também. Claro. Então não posso fazer uma coisa, não queria que façam comigo, Sim, né? óbvio. Mas eu sempre contestei a questão do esporte, de usar a verba pública do município, e esse, então, teria que ser campeonato municipal. Campeonato municipal mesmo. Beneficiar quem é de dentro da cidade. Esteio, né? Beneficiar as entidades dentro da cidade. Né? Tu vai trazer atletas de fora é uma coisa, mas a tua entidade é da cidade. Claro. A administração toda é dentro do município. Então, isso eu entendo como campeonato municipal. Eu não Sim. entendo campeonato municipal Que traz equipes que de é outros aberto. municípios. Diferentemente da Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões é um evento que não é um campeonato municipal. E aí, tá livre para trazer gente de onde quiser. Claro. Agora, se tu vai lá e tu faz um campeonato municipal, Teria que ser de Eu equipes aqui do eu acho que município. tem que beneficiar quem são daqui. Concordo contigo. Então que se faça um evento, sei lá, estadual. Quais as perspectivas do clube, da liga, né? Confundi com o clube, né? Da liga para o futuro da LEF? Olha, Tu falaste um pouco ali da diretoria e da parte de eleição, mas o que tu acha, assim, quem entrar, se Da precisar liga, um no auxílio, alguma coisa, eu não vou me negar. Claro. De jeito nenhum. E até, quem sabe, um convite para fazer parte Não, aí não me do interessa. conselho, não? Não, daí não me interessa. Sim. Não, isso eu não tenho vontade, né, de Claro. continuar junto. Porque eu tenho outros objetivos. Sim. Eu acho que a minha estada no futebol de campo, no masculino em si, já deu o que tinha que dar. Eu acho que daí para frente vai vir só reclamação. Né? Eu quero valorizar o feminino agora. Sim, Eu venho do futebol feminino. claro. Né? No país todo, o feminino, ele... Na realidade, tu quer mudar o segmento. Exato. Né? Mas aí o feminino entra futsal, futebol, Sim, né? Mas é society, mas é set, né? claro. Porque é bem complicado tu querer fazer um campeonato, por exemplo, de futebol feminino, né? E as pessoas, não sei, já te perguntaram para ti, como é que tu valoriza tanto campeonato? Por que fazer campeonato? É disputa, coisa e tal. Eu acho que as pessoas têm que aprender a entrar numa disputa saudável. Claro, com certeza. Eu acho que... Tem lugar melhor para tu trabalhar o teu autocontrole?
Exatamente. Era uma disputa. E na realidade te dá um sonho, uma perspectiva de alguma coisa além, né? Como alguns alunos meus, eles sentem a necessidade de lutar quando eles se sentem preparados, e eu acho que eles estão tecnicamente, psicologicamente preparados para lutar. Então eles querem demonstrar aquilo que eles aprenderam. Eles querem, por exemplo, como esses 2 meninos agora que estão ganhando Bolsa Atleta. Imagina, eles estão vivendo do boxe. E daqui a pouco provavelmente vão estar dando aula, como já tem ex-alunos meus que hoje já estão dando aula, já fizeram um curso na federação. Então viver daquilo ali, né? Não quer dizer que ele vai ser um jogador profissional, que ele vai ser um lutador profissional, mas ele pode ser um dirigente, ele pode ser um técnico, entendeu? Não, isso tu quer segurar, que nem, por exemplo, agora no Estrela, né? Que tá a escolinha do Estrela lá bombando. Aí tá aquela coisa assim, ó, as crianças, eles cansaram. Oh, nós não queremos mais só treinar, a gente quer jogar. Quer jogar. Exatamente. E aí começam os amistosos, né? Começam os amistosos. Jogar. Daqui a pouco eles querem participar de campeonatos e assim vai. E aí tu não pode parar. Né? E aí agora o que eu quero focar mesmo é no feminino. Tá? No feminino. E tu viu, né, que os clubes grandes, digamos, né, são obrigados agora a ter equipes femininas, né? Que nem Grêmio, Claro, Inter, sim, Palmeiras, exatamente. São Paulo. Eu acho que incentiva mais, né? É. Eu acho bem interessante. Bom, agora mudando um pouquinho do esporte aí para a tua profissão, na realidade, né, como conselheira tutelar de esteio, qual o seu papel no conselho tutelar? Obviamente, conselheira tutelar. Mas qual o seu papel? O que é designado para ti dentro dessa função? Tá. Nós, como conselheiras, né, a gente tem a missão de trabalhar na defesa dos direitos, né, de crianças e adolescentes. A gente tem que zelar, ou seja, fazer com que esses direitos sejam efetivamente cumpridos, né, na área da educação, do esporte, do lazer, saúde, da cultura, convivência familiar, convivência comunitária. Né? Então, faz esses direitos e a gente tem essa missão de fazer com que eles sejam cumpridos. Quando uma criança está com direito violado, né, somos nós que agimos, né, sim, em determinada situação. Temos só que cuidar para não misturar as coisas, né? Tipo, uma criança que está lá na sinaleira vendendo rapadura. Eu acho que é menor de idade, vou ligar para o conselho tutelar. Não é o conselho tutelar que faz esse tipo de abordagem. Isso é o CREAS da cidade. as pessoas, na realidade, têm uma má informação, né, sobre o então, conselho existe tutelar. muito ainda essa má informação. Uma vontade de trabalhar também, né? Vou tirar no colo do conselho tutelar, né? Largar toda a responsabilidade para vocês. E, basicamente, esse é o nosso papel, tá? E aí são N situações, né? E N maneiras que chegam pra gente. Claro, eu imagino. Uma pergunta aqui um pouco picante aí, digamos assim, um pouco mais ampla. Por que os jovens de esteio entre 12 e 16 anos, não sei porque a pessoa colocou essa faixa etária, deve ser a faixa etária que ele viu ou vê, continuam a frequentar os pubs de esteio consumindo álcool e drogas, onde o conselho entra com a fiscalização destas festas e das também chamadas festas sociais? Tá, em primeiro lugar, o conselho tutelar não fiscaliza a festa. Tá? Está no artigo 95 lá do ECA, o que o conselho tutelar fiscaliza. Ele tem esse poder de fiscalizar entidades governamentais e não governamentais que desenvolvem trabalhos com criança e adolescente. Sim. Tá? Então, festa não é trabalho nenhum, né? Não é a função. Quem fiscaliza são as polícias. Tá? Polícia Militar, Polícia Civil. Na hora de fazer uma denúncia, ligue para a Polícia Militar, né? Claro. Ligue para a Polícia Militar. Se houver a necessidade, eles vão chamar o conselho tutelar. Claro. Se houver a necessidade, Vai ser eles poderão feito, chamar o conselho tutelar. Sim, vai ser feito, digamos assim, uma triagem da situação, e aí, se houver necessidade, chamar vocês. Só que nesse caso, tá? De qual idade você falou? 12 anos. 12 e 16 anos. 12 anos, né, já é adolescente. Né? Legalmente, 12 anos completos é adolescente. Sim. Mesmo assim, tá? Onde é que estão os pais deles? Exatamente. Onde é que estão seus responsáveis? Sabe, quando veio essa pergunta, foi o que eu me perguntei. Onde estão os pais que não estão fiscalizando? Onde esses filhos estão indo? Né? Esses dias, por exemplo, o pai de uma menina que a irmã
que na realidade era namorada de um aluno meu. Ela foi numa festa em Sapucaia, né? E no final dessa festa deu um tiroteio lá na frente. E a mãe nem sabia, né? E até em função de um aluno que foi lá e falou para a mãe, olha, teve tiroteio lá na festa e tal. E a mãe, acho que talvez não vá deixar mais a filha aí. Mas imagina o risco de uma bala perdida, ou sei lá, enfim, outras diversas situações, né? Que os pais não estão ligados. Acho que tem muito papai e mamãe aí que tem que cortar o zap deles. É verdade. Sem brincadeiras, mas a coisa é séria, claro, tá? Eu certeza. entendo que a lei é bem clara, né? Quem são os responsáveis, né? São os pais. Sim. Né? Ou vó se tem guarda, ou alguém que tem a guarda, né? O responsável legal. Tem que saber onde é que está seu filho, tem que saber onde é que vai, tem que saber com quem anda, né? Tem que saber onde é que é a festa que vai. Vai junto na festa. Qual é o problema? Vai junto. Vai lá ver o ambiente. Eu fiz isso com meu filho, que tu conhece bem. Conhece. É verdade. É uma opção bem interessante. E ele já é maior de idade. É verdade. Então, em vez de ficar imaginando coisas, vai lá conhecer. Vai atrás, dá uma junto. incerta, né? Não, eu fui junto vai mesmo. Junto. Fui junto, fazer festa junto, me divertir junto ainda. Sim, claro. Então, quer dizer, mas aí onde é que está a tua disponibilidade? Eu trabalho o dia todo, eu estou cansada, chego cansada em casa. Não importa. E na realidade essa pessoa que organiza, o responsável pela festa, e ele vir a vender bebida para menores de idade e dar um flagrante ali, o que ele responde isso, né? Responde porque a lei não diz em momento algum que é proibido criança e adolescente ingerir bebida alcoólica. A venda? É proibido a venda. É proibido vender ou oferecer. Tá tomando uma cerveja lá na tua, chega um garoto lá, teu filho conhecido, amiguinho e tal, e tu ofereceu a cerveja para ele. É que tu está cometendo um crime, porque é proibido oferecer ou vender. Claro. Né? Mas isso não exime a responsabilidade então, tem mais dos essa pais brecha por na essa lei. Criança ou adolescente estar nesse local. Então existe mais essa brecha. Complicado. Vamos lá para a última pergunta. O que você acha do clube Flamenguinho? Lá da Pedreira. Fizeram essa pergunta? Fizeram. Mas olha, que bom. O que tu acha? Eu acho que o Flamengo hoje é um exemplo. Tá? O Flamengo hoje é o sonho que eu almejei para todos os clubes e eles estão realizando. Em que sentido? A Liga dá uma ajudinha, um empurrãozinho. Sim. E como tu mesmo disse, vamos caminhar com suas próprias pernas. Correr atrás dos objetivos. E é exatamente o que eles fizeram. Eu posso dizer que o Flamengo, eu ajudei eles quando eu fiz a regularização da entidade, né, que o Flamengo é muito conhecido para tudo que é canto, todo mundo sempre conhecia o Flamenguinho da Pedreira, mas foi o presidente atual, Daniel, que regularizou e se interessou em regularizar a entidade, Sim. que nunca teve um estatuto. Né? E só para tirar uma Andréia, dúvida, hoje o Flamenguinho ele é futebol de campo ou de salão? Tudo. Campo e salão. A entidade Flamengo abrange todos os esportes, até boxe se quiser. Até boxe. Legal. É uma entidade esportiva, não Sim. é uma entidade de futebol. Entende? É uma entidade esportiva, cultural, beneficente. Por isso eles têm invernada, por isso eles têm capoeira, né? Por isso eles têm o futsal da criançada, mais o adulto. E o trabalho que a Andréia e o Daniel estão fazendo é exemplo para muita gente, porque eles não ficam sentados esperando as coisas acontecerem, só pedichando aqui, pedichando ali. Eles vão atrás, eles vão à luta. Claro. Entende? Esse é o objetivo. Hoje, inclusive, eles não precisaram ninguém ir lá e dar empurrãozinho nenhum. Hoje, eles são membros do conselho do Condica. Eles são conselheiros do Condica, eleitos. Mas o que é isso? Frequentando. Claro. Sempre frequentando. Nas reuniões, estando presente. Porque as Participando, pessoas querem. Tem muita gente que quer muito, mas não quer se mexer. As pessoas cobram, mas não acabam não se envolvendo com a E eles questão. se mexem. Teve agora esse cursinho que deram aí para esses voluntários, né? Esse programa Conta aí, Comigo? do Conta Comigo. Ela fez.
A Andréia fez, ela é a tesoureira do clube, né? Sim. A Andréia fez. tem um cursinho da lá, mas você ofereceu? Ela faz. Eles estão sempre em função. Isso é importante estar se atualizando. Nota fiscal gaúcha, eles têm a nota fiscal gaúcha. Eu estou inscrita lá em tudo que eu vou comprar. Se não me pedir, eu exijo. Eu quero botar o CPF, porque eu estou vinculada para beneficiar a entidade Flamengo. Então, quer dizer, eles não ficaram sentados esperando as coisas acontecerem. Eles correram atrás. Eles vão atrás, entende? Se todos fizessem isso, eu tenho certeza que a visibilidade e o olhar seria muito maior. Claro, com certeza. Seria muito maior. E hoje, inclusive, eles têm a tranquilidade, né, de dizer o que quer. Eles vão atrás, eles não dependem de ninguém tá dando uma ajuda ali, um dinheiro aqui, outro lá, não. É com projetos. Claro. Na cultura, por exemplo, você coloca projetos. Vai lá para ser votado como qualquer outro, analisado. Então, não dá só para reclamar. Vamos fazer, né? Claro. E eu gostaria, sabe, que os outros conseguissem isso, né? Mas vão conseguir. É um sonho que talvez esteja próximo aí, quem sabe, de alguns, né? De alguns. Não de todos, né? De alguns. Bom, dá uma notícia bem interessante aqui, né, que saiu no site da prefeitura. Museu aberto transformará o muro do cemitério em tela de arte urbana. Ouviu falar nisso? Não. Grafiteiros de a Prefeitura Municipal de Esteio abriu um edital e grafiteiros do Brasil inteiro se inscreveram para esse edital e vão estar fazendo grafite nos muros do cemitério. Muros do cemitério. Que interessante, né? Onde na realidade, é local de pichação, né? Isso é para quê? É para deixar mais bonito por fora, esconder aquela bagunça que é lá dentro? Não sei, mas eu acho que vai ser bem interessante. Inclusive, eu estive conversando com o Manuel Soares, né? E ele achou bem interessante. Eu me tapei de nojo com aquele cemitério ali, tá? Eu vou dizer para ti assim, ó, que eu tenho meu terreno ali. Tem? Claro. E aí já tem um tio lá, uma prima lá, que foram sepultados ali, né? E esses dias eu fui dar uma olhada lá, porque meu irmão pedreiro, estava lá trabalhando lá, fazendo um túmulo lá. Tem gente que tem dificuldade de falar dessas coisas, né? Eu não tenho nem pouquinho. E aí eu fui lá dar uma olhada. Não tem noção. Aquilo lá eu vou ter que devolver para a prefeitura, porque agora eu sei que eu posso devolver, vou ter que devolver. Não tem mais como botar nada, ninguém ali. Se tu quiser fazer alguma coisa ali, tu tem que estar pisoteando por cima dos outros túmulos. Porque fazia tempo que eu não aparecia ali. Fui dar uma olhada. Que isso? É uma esculhambação aquilo. É uma esculhambação. Aquilo ali tinha que... Mas quem sabe agora com a administração nova... Isolar. Mas vai fazer o quê? Vai tirar? A gente vai subir? Vai tirar os povos que estão... Subir até o céu. Mas pensa bem aqui, ó. Vou mostrar para ti, porque eu sei que o pessoal que não vai poder ver. Eu tenho um terreno aqui. Tá. Aqui seria o corredor, né? Esse corredor. Fizeram aqui, aqui. E não tem espaço mais. E foi fazendo para cá, assim. Não tem, só subir por cima dos outros. Então eu achei um horror aquilo ali, sabe? Demole tudo isso aqui, faz de novo projetado. Ou fecha esse cemitério aí, tem que abrir outro. Abrir novo, né? Bom, eu estou pagando o meu plano ali de... E agora, nós não temos onde abrir um centro olímpico, nós vamos fazer outro cemitério aonde? Eu estou pagando meu plano de R$ 25,90 por mês, onde me garante cremação, velório, tudo, coroa de flores, busca onde eu estiver, né? Que é um plano aí de um amigo meu aí, que é conveniado com a Caixa, né? Previsul, que ele na realidade ele é um plano que foi feito para as pessoas que na realidade querem gastar pouco, mas querem ter um bom benefício. Então ele custa R$ 25,90, inclusive ele te cobre por morte a tua esposa ou esposo, familiar, ele vai receber R$ 10.000, né? Por invalidez também ele tem a cobertura. E outra coisa, ele cobre você, seus filhos, o sogro e a sogra. Nossa! Que não tenham 81 anos ainda, tá? Que eles podem, se eles não tiverem 81, eles entram e vão até o final da vida. É muito interessante. Mas eu aderi. Eu sou adepta da cremação também, tá? Eu tenho aquele terreno ali, tanto que eu digo que eu estou a fim de devolver para a prefeitura, porque ali eu comprei para beneficiar e ajudar uns familiares aí, né? Claro. Que faleceram e tal. Mas eu sou adepta da cremação também. Por mim não deveria existir cemitério nenhum. Já está estipulado para mim. Nós do esporte
Chegando, fomos parar no cemitério. Estamos encerrando o programa, só quero falar aqui do GEDS, nessa quarta-feira, dia 2, a bola vai subir no ginásio municipal Edgar Piccioni, né? Vão começar os confrontos a partir das 8h15 da manhã, categoria infantil, naipe masculino, e 8 equipes farão seus jogos nesse primeiro dia, nos turnos da manhã e da tarde. Além do vôlei, entrarão em disputas também os esportes de futsal, handebol, voleibol, xadrez, badminton, basquete e atletismo rústica. Tu viu só? Então, abertura oficial do GEDS aí, dia 2. Então, é isso aí, pessoal. Tem a 20ª Feira do Livro também, que está acontecendo lá na Avenida do Carnaval, que é muito interessante. Agora, no próximo sábado, é o encerramento, né? Até tem uma idosa lá, que é amiga minha, a dona Carmen, que está escrevendo um livro, foi homenageada lá e vai estar lá e me fez o convite para ir lá, às 4 da tarde. Vai ter shows, vai ter o sarau acontecendo lá. Te agradeço rapidinho, tá, Bílio? Eu que agradeço a tua presença. Por ter me convidado e estamos aí. Com certeza. Tem uma precisar também, a gente tem que se ajudar, né? Tem uma pessoa aí do esporte. esporte. Nós somos do esporte, nós temos que precisamos nos unir. Exatamente. A gente tem que ser unido. Cada um puxando para o lado separado, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não, com certeza. Essa visão eu tentei mostrar para o pessoal dos clubes de futebol. Tem que estar junto para poder conseguir alguma coisa. Com certeza. E a mesma coisa nós, dentro do esporte. Aquele seminário, muita gente criticou, mas aquele seminário foi feito. Foi muito bom, o diretor Jorge Elias. Ali foi excelente, porque eu mesmo tive uma outra visão da cidade em relação ao esporte. Com certeza. Muita gente não sabia tanto esporte que tem nessa cidade, tanta gente que trabalha em prol do esporte. E quantos projetos na Secretaria do Estado tem, que é só escrever. Muito obrigado, então. Estamos encerrando o nosso programa. Espero que tenham gostado do programa e da nossa convidada, Elisete. Tá? Foi uma honra, um prazer te ter aqui no nosso programa e, quem sabe, em outras vezes aí. Estar de volta aí como presidente novamente do clube. Ou não? Da Liga? Da Liga? Ou não? Não, acho que é difícil. É difícil, eu estou decidida não. Mas eu acho que tu não vai parar com o esporte. Não, com o esporte não, nunca. Né? Então tá, muito obrigado. Bolinha de gude. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.